Como é que você pensa em si? Quando eu era garoto, eu mal tinha aprendido a ler, ainda estava bem no início. Eu me lembro de uma charge numa revista que eu vi, um monte de pinguim em cima de uma placa de gelo. Mas assim, os caras se empurrando em cima do gelo, caindo na água, não sei o quê. Um pinguim vira pro outro e fala assim: "Você sabe o que é essa tal de explosão demográfica?" Olha, eu levei anos para entender a piada, viu? Vocês não têm ideia. Fiquei muito tempo, mas a palavra explosão demográfica ficou. E eu fui percebendo, e depois retroativamente, final dos anos 60, início dos anos 70, era um assunto, a explosão demográfica. Eu cresci com esse demônio em cima do meu guarda-roupa, explosão demográfica. Quem está crescendo hoje, está na infância e adolescência hoje, está crescendo com outro demônio em cima do guarda-roupa, que é a destruição ambiental, o aquecimento global. Em cada época, você vai tendo demônios culturais, você vai tendo a promessa de felicidade. Olá, tudo bem? Como vai? Muito obrigado por se juntar a nós nesse vídeo. E para registrar a sua presença aqui, a gente pediria que você desse um like, um dislike, comentar e compartilhar esse nosso vídeo para com isso fortalecer o nosso algoritmo, que é uma coisa muito importante para a gente poder manter, sustentar esse trabalho e procurar desenvolver conteúdo cada vez melhor para você. Então eu pediria por gentileza, antes da gente entrar propriamente no assunto, dá uma manifestaçãozinha aí, por favor, que isso definitivamente nos ajuda muito. Isto feito, podemos então passar ao nosso tema de hoje, que é o seguinte: como é que você pensa em si? Parece fácil, né? Mas, honestamente, você para um pouquinho e veja como é que você pensa em si. Quando a gente pega o Facebook ou as redes sociais, a gente vai ver, às vezes, a pessoa deixa uma frase ali em que ela procura se expressar. Aí você lê lá: eu sou uma pessoa assim, assado, eu tenho não sei o que, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Várias coisas. Quantas vezes nós não temos a sensação de que aquela informação é muito relativa, ou é parcial, ou não chega a mostrar tudo aquilo que a gente gostaria de saber ali? Isso se deve porque muitas vezes essa pessoa pode ter colocado aquilo ou porque leu em algum lugar e achou bacana, ou porque assistiu um filme recentemente, está muito inspirada por um personagem, ou leu um livro, ou está andando com uma determinada turma. Muitas vezes aquilo que nós podemos imaginar de nós mesmos é muito nuançado. Imagine, você vai ter que dar uma opinião de si mesmo imediatamente depois de um término de uma relação amorosa, um divórcio, no caso de namorado, noivo, o término. Muito provavelmente a sua narrativa, a sua descrição vai estar permeada da emoção desse rompimento recente. Veja, pode ter sido uma iniciativa sua, você pode estar experimentando um alívio muito grande porque o relacionamento estava sendo muito pesado para você. Você pode estar se sentindo arrasado porque não partiu de você, você estava muito bem, você não via grandes problemas, e a outra pessoa estava se sentindo agrilhoada, acorrentada. Tem quase infinitas possibilidades aí, mas o fato é que uma frase pontual às vezes não traz. Aí você pode perguntar: não traz uma visão mais ampla, tá? E como é que você vai ter uma visão mais ampla? Esta é a questão, né? Nem tanto do outro, mas de você mesmo. E se a gente lembra que na rede social você coloca algo sobre si, não deixa de ter a característica, você está querendo dizer algo de si que você quer que a outra pessoa pense. Então, não deixa de ter uma dimensão de o que você gostaria de aparentar ou você gostaria de fato de ser. É muito importante. Claro, a gente não há por que sair compartilhando isso, mas é muito importante a gente perceber
que o olhar recíproco, que é a presença recíproca, tem um impacto muito grande no nosso bem-estar psicológico, um impacto muito grande na nossa vida, né? Essa ideia, a ideia da imagem, né? De como eu penso, como eu me vejo, o que eu penso de mim, né? Ela é sumamente importante, é extremamente importante para a minha possibilidade de me sentir pertinente, me sentir fazendo parte do contexto no qual eu habito. Eu posso trabalhar num determinado setor, mas a convicção com a qual eu vou perceber que eu faço de fato parte depende muito de como eu penso de mim. Se eu me imagino o menos capaz da equipe, naturalmente eu vou me recolhendo. Se eu, por outro lado, me acho o cara, a minha tendência é procurar expandir a minha influência ali no grupo. Ambas situações podem ser perigosas, ambas situações podem ser éticas. É isso que a gente vai esboçar um pouquinho agora. Por quê? Nós sabemos, né, o que existe aí na prática acumulada de décadas e décadas e décadas de atendimento na área psicológica, psiquiátrica, psicodinâmica, né? Estas décadas que nós temos e que foram amplamente pavimentadas previamente por homens como Sigmund Freud, Karl Jaspers, outros psicopatologistas, neurocientistas como Eric Kandel, né? Estudiosos da fisiologia, como, por exemplo, o fundador da teoria do estresse, que é o Hans Selye. Depois veio Lazarus, depois veio McEwen, e hoje em dia nós temos o professor Slavich aí envolvido em bem-estar psicológico associado com o estresse. Então você tem aí uma turma, você tem uma cambada de pessoas muito sérias que se debruçavam sobre a nossa capacidade de estarmos bem conosco mesmos ou não. Então, esse período de preparo, de atendimento às pessoas, vai precipitando algumas percepções, algumas conclusões. Uma delas é que, assim, você só vai acertar se você concentrar na situação individual, na pessoa, na singularidade dela. Alguns chamam isso a clínica do caso. Nós vamos brincar e falar assim, olha, é a abordagem do caso e não a abordagem da regra. A gente pega, por exemplo, aquela velha metáfora dos gansos. Os gansos são aves brancas. Naquela ilha não tem ganso preto. Então os gansos são aves brancas. Até que aparece, não é isso? A ave negra. Claro, tem toda uma questão aí dialética fantástica envolvida nisso sobre a aquisição do conhecimento, mas aqui nós estamos falando da aquisição de conhecimento sobre nós mesmos. Uma certa maestria, um certo manejo de nós mesmos para conosco mesmos, né? Então, neste caso é muito importante a gente ter regras, que são princípios que servem para todas as pessoas, e também um manejo para o que é singular. Vamos pegar um exemplo disso. Vamos pegar o exemplo destes livros aqui, né? Porque nós temos um princípio no Mindfulness, né? Que é da humanidade partilhada, que é uma coisa que traz muito conforto, traz muita acomodação quando nós não estamos bem. Nós sabemos que outras pessoas passam por algo semelhante, outras pessoas tiveram experiências semelhantes, mais intensas, menos intensas, mas tudo que nós estamos sentindo é passível de ser sentido por qualquer pessoa. Isso ajuda
a gente a não se sentir um peixe fora d'água, é verdade. Não nos sentimos isolados e incapazes de compartilhar o nosso sofrimento. Isto é uma lógica que muitas vezes empurra as ideias na direção do suicídio. Eu tenho um sofrimento muito grande, eu tenho um sofrimento muito intenso e não tenho com quem compartilhar, não tenho ninguém que entenderia e compreenderia o que eu estou passando. Isso é desesperança, isso é desalento, e isso pode ser muito perigoso, pode ser muito arriscado. Então o que nós temos? Nós temos que existe a humanidade partilhada, mas, no entanto, muitas vezes a raiz do nosso sofrimento vem de alguma coisa que é peculiar. Não é tão universal assim. Vamos pegar, por exemplo, a história de um imigrante. Um imigrante que vem para um país completamente diferente, uma língua completamente diferente, hábitos completamente, muitas vezes antagônicos até, muitas vezes até conflitivos. E aí você tem as crianças que nascem sob esse estresse, né? Então, eu migrei da República do Alto Volta. Pronto, eu vim de Alto Volta e meu filho nasceu aqui. Então, existe um estresse cultural, existe um estresse social, existe algo ali que tem que ser muito bem acomodado. E isto pode ser algo que não é usual a vocês que me ouvem aqui hoje. Quantos de nós nascemos primeiríssima geração de imigrantes tão logo chegaram num país estranho? É minoritário. Hoje em dia tem massas de pessoas tendo que emigrar, porque alguns lugares do mundo oferecem condições sinceramente deploráveis. É preciso ser muito cínico para passar por cima disso, muito. Então, nós temos aí massas migratórias, né? Mas a maioria das pessoas, ainda dos 7 bilhões, a maioria não migrou. Então, tem uma particularidade. Agora, eu migrei, etc., e estou num país estranho, estou tendo todas essas tensões, e a minha mãe tem um surto psicótico. A minha mãe tem uma agudização de um quadro delirante alucinatório que acaba se instalando. Veja, nem todos passam por essa experiência. Então você vai percebendo que existe, ao mesmo tempo que, puxa vida, eu no lugar dele, eu no lugar dela, eu ia estar muito mal, né? Puxa vida, toda essa situação, toda essa diversidade e tal. No entanto, não é algo que nós possamos necessariamente dizer que nós sabemos o que é, porque nós não passamos exatamente por aquilo. E se nós pegarmos a biografia de cada um de nós, não tem duas iguais. Então a gente vai para o campo mais sutil das coisas, da formação da personalidade, do estabelecimento de valores, nós vamos encontrar uma diversidade cada vez maior. Então, chega num certo ponto, né? A humanidade partilhada precisa dar um pouco de espaço para outra ideia, que é o que eu chamaria a singularidade biográfica. O que é essa singularidade biográfica? A etnia na qual você nasceu, o idioma no qual você fala, o país onde você está, a moeda do país onde você vive, né? A qualidade das pessoas que zelam pela moeda do país que você vive, tudo isso, né? Vai sendo de uma singularidade, vai moldando a nossa personalidade. Então, por exemplo, quando eu era garoto, eu mal tinha aprendido a ler, ainda estava bem no início. Eu me lembro de uma charge numa revista que eu vi, um monte de pinguim em cima de uma placa de gelo. Mas assim, os caras se empurrando em cima do gelo, caindo na água, não sei o quê. Um pinguim vira para o outro e fala assim: meu, o que é? Você sabe o que é essa tal de explosão demográfica? Interrogado, né?
Olha, eu levei anos para entender a piada, viu? Vocês não têm ideia. Fiquei muito tempo. Mas a palavra explosão demográfica ficou. E eu fui percebendo, e depois retroativamente, final dos anos 60, início dos anos 70, era um assunto, a explosão demográfica. Eu cresci com esse demônio em cima do meu guarda-roupa, explosão demográfica. Quem está crescendo hoje, está na infância e adolescência hoje, está crescendo com outro demônio em cima do guarda-roupa, que é a destruição ambiental, o aquecimento global. Então, em cada época, você vai tendo demônios culturais, você vai tendo a promessa de felicidade. Então, na década de 70, você era o cara mais feliz do mundo, acendendo o cigarro, numa paisagem linda, perto de gente bonita, perto de gente interessante, né? Hoje em dia, o cigarro é banido, né? Então, o que acontece? Nós temos essa particularidade. Muito do conflito entre gerações brota exatamente disso, né? Então, pega o pai é filho de um combatente da Segunda Guerra Mundial e volta todo estropiado. Aí o filho não conhece nada disso, o filho vai ter uma posição, o neto vai ter outra. Então, o que acontece? Nós temos dois princípios pelos quais nós temos ferramentas para trabalhar com aquilo que eu acho importante, que é o insight. E quando eu falo insight, eu estou pegando do inglês mesmo. Enxergar para dentro, perceber-se, notar-se. Esta é, né, a forma de pensar de si, não formar uma opinião para passar para os outros, mas sim refinar, ampliar a capacidade de perceber as coisas que se passam em mim. Isto é o insight, né? Então nós temos aqui, eu tenho um livro, um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Aqui nós temos 3 livros, né? Então nós vamos demonstrar os dois princípios de compreensão do que se passa em nós, que é a humanidade partilhada, por um lado, e por outro, a singularidade biográfica. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 3 livros, tá? São de uma coleção, tá? Esses aqui são 2 exemplares do Dom Quixote, tá? Que aqui o pessoal, a gente separou os livros e alguém teve o extremo bom gosto de pôr da mesma cor. Aqui, olha que bacana. Então, aí nós temos aqui o livro, né? Bem, este livro e este livro, o que eles têm de partilhado? Eles têm mais ou menos a mesma espessura, a capa é feita do mesmo couro, os livros são de um papel de qualidade semelhante. No entanto, então você vai dizer o quê? Ah, claro, todo livro tem capa, então esse livro tem capa, esse livro tem capa, logo é um livro e é outro livro, perfeito. E isso dá pra gente a empatia, nos dá uma identificação pela semelhança. Agora, quando eu vou abrir ele aqui na página 139 e o outro aqui da página 139. Tá aqui. Tá tudo completamente diferente. A puberdade apenas concede aos genitais a primazia. O livro é entre todas as outras zonas. Página 109 do outro. No caso de um xiste tendencioso, o prazer procede da satisfação. Blá, blá, blá. Veja, um está falando sobre piada e o outro está falando sobre desenvolvimento psicossexual. Então, ao mesmo tempo que estes são uma reprodução, tem centenas de milhares de coisas em comum,
Então tem uma livridade, tem uma biblicidade, é um livro, o caráter de livro partilhado também tem uma singularidade absurda em cada volume. E é do mesmo autor. Alguns aqui podem até identificar mais ou menos de onde que vem, até pelo linguajar. Mas assim, o que a gente percebe é que apesar de serem idênticos, são diferentes. A abordagem ao nosso sofrimento obedece à mesma regra. Há momentos, há ocasiões em que a ideia da humanidade partilhada é o que nós precisamos. Ou então avaliar as partes da nossa biografia que nós entendemos que não foram favoráveis ou as que foram favoráveis, são dois momentos diferentes da construção da nossa subjetividade, da construção do nosso insight. O insight seria então o mecanismo pelo qual eu faço contato e construo a minha subjetividade, porque contrariamente ao que se supõe, a subjetividade não é uma coisa dada. A subjetividade é evolutiva. Ela vai mudando momento a momento. Por fim, nós podemos pensar o seguinte: quando a gente quer falar sobre a humanidade partilhada, então você pode, a depender do que você está investigando, dependendo do que você está se abrindo a entender, você pode estar lidando com o que é singular a você e pode estar lidando ao que você compartilha com todos os demais da sua espécie. O importante é saber o lugar e ter uma certa consciência. Veja, isso é muito intuitivo, viu? Não é algo que eu estou dando como uma orientação, porque isso é muito intuitivo. Se você se dedicar a isso em si mesmo, você vai perceber o que eu estou falando, né? E aí nós temos então essa distinção, ela é essencial quando a gente pensa no item da compaixão, que é outro capítulo que no Mindfulness tem muita importância. E nós, no português, nós aqui no Brasil, inclusive em outros idiomas também europeus, a compaixão adquire um significado às vezes um pouco devoto demais. Em português, muitas vezes a ideia da compaixão, que é uma ideia muito cara para as práticas, a ideia da compaixão ela pode se tornar excessivamente emocional. Ela pode se tornar excessivamente piedosa, e isso às vezes não ajuda nem quem precisa da compaixão e nem da pessoa que está procurando ser compassiva. É interessante perceber que nós podemos fracionar a ideia da compaixão em português em empatia e solidariedade. A empatia é aquilo que eu, como eu dizia, me identifico como uma réplica. Então, este tipo de aproximação muitas vezes pode ser muito penoso. Há pessoas que não suportam mesmo, tem que ficar de longe, porque elas começam a imaginar-se no lugar da pessoa. Agora, existe uma outra forma de aproximação humana que se chama solidariedade. A solidariedade não envolve sentir a mesma coisa que a outra pessoa. Ela não envolve formar uma ideia, não. Ela envolve perceber o quanto aquilo está pesado para a pessoa e ter uma atitude reconstrutiva para a pessoa. E essa palavra ela é muito importante. Reconstrução, manutenção. A ideia da manutenção e da reparação é genial nesse sentido. Quando é uma pessoa em sofrimento, uma pessoa numa situação francamente desfavorável, então você sendo solidário, você está contribuindo para a manutenção e para a reparação do bem-estar daquela pessoa. De uma maneira modesta, humilde. Obviamente você não vai curar nada, né? Curar é uma ideia excessivamente ambiciosa, mas tendo isso em mãos, ou seja,
tanto a perspectiva da humanidade partilhada quanto da singularidade biográfica, você está municiado para poder ajudar de uma maneira mais eficaz as pessoas perto de você e a você mesmo quando você precisar, porque de fato muitas vezes nós precisamos da amizade e do conforto de nós mesmos, né? Não podemos só viver pendurados naquilo que fazemos. Muitas vezes precisamos parar um pouco para olhar o estado em que nos encontramos. Muito obrigado aí pela sua companhia. Renovo aí a possibilidade de você dar um like, de você poder compartilhar, se você sentiu proveito aqui no que nós estamos falando, tá? E muito obrigado aí. Pense em si de uma maneira construtiva. Um abraço.